Um novo padrão chinês de soja está sendo elaborado pelo país asiático e já está em discussão na OMC, a Organização Mundial do Comércio. A nova norma pretende alterar o limite de umidade dos grãos para 13%. No Brasil, esse limite é de 14%. Para explicar melhor sobre esse assunto, o que essa mudança pode representar no futuro, nós vamos conversar agora ao vivo com o Ronei Smoralek, que é coordenador de relacionamento da Lock Solution. Bom dia, Ronei. Bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Como é que tá, pessoal? Tudo em ordem? Vamos falar um pouquinho a respeito desse novo padrão aí que a China está querendo estabelecer, né? Basicamente, a gente já tem que informar que a China já tem esse padrão como definido na China, tá? E no Brasil a gente tem uma outra verificação. O Ministério da Agricultura tem um padrão, a ANEC tem um padrão que segue a 14%. Então, essa seria basicamente a situação que está ocorrendo hoje, que a Organização Mundial do Consumidor foi notificada por essa situação, tá? Entendi. Ronei, como você já começou a falar, a China está elaborando esse novo padrão chinês de soja, né? Para o nosso telespectador entender exatamente o que isso significa na prática, o que esse novo padrão poderá determinar, então. Tá. Basicamente, funciona da seguinte forma. A China já estabelece um padrão a 13% de umidade há muitos anos, tá? E no Brasil a gente pratica 14%. O que isso pode acarretar ao longo do tempo é o seguinte. O teor de umidade que existe dentro do grão é definido por um equipamento, tá? Então a gente tem hoje, o Inmetro definiu que existe a necessidade de utilizar um medidor de umidade, tá? Para fazer a quantificação desse teor de umidade. Então hoje a gente tem máquinas no mercado, exemplo, a Motonco tem um equipamento 99SI que faz automaticamente essa verificação da umidade. Esse teor de umidade, passando de 14 para 13, ele pode ter alguns impactos da seguinte forma. Quando a gente fala nível do campo, direto para o produtor, então o produtor ele tem que fazer uma verificação da umidade para ver um controle da qualidade e melhorar a produtividade e a rentabilidade. Então hoje, se o produtor tiver que entregar a 13%, ele vai diminuir um ponto no seu negócio. Então a gente fala assim, existe uma tabela de desconto, quando vai ser entregue o produto, essa tabela vai ter que ter uma nova adaptação pelas unidades armazenadoras, tá? Então esse é o primeiro ponto, que a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado disso. E, em paralelo a isso, a gente tem as unidades armazenadoras. Então, nesse campo, eu coloco as cooperativas, as tradings, os cerealistas, as indústrias, que têm que se adaptar a esse novo padrão. Então, vai mudar a tabela de desconto. Hoje, a soja, praticamente hoje, que é colhida no Brasil, 60% dela vem acima desse nível de 14%. O que isso acontece? Ela precisa passar por um secador. Então, existe todo um processo onde vai ter um gasto energético maior das empresas para retirar essa umidade, tá? E linkando também com isso, existe uma situação que é a projeção dos próximos 10 anos de 333 milhões de toneladas. Se a gente tiver um teor de umidade mais baixo, eu vou ter uma perda da densidade do grão e, consequentemente, uma diminuição do peso. Então, também pode ter um reflexo nessa situação. Então, é uma situação que ela está sendo discutida, as empresas e os órgãos dentro do Brasil estão vendo isso para tentar chegar num padrão. Falando da qualidade do grão, a 13% é muito bom, porque ela vai ter uma estabilidade no grão, tá? Porém, a gente precisa entender por que a China necessita dessa forma e se ela vai premiar o Brasil, a gente vai ter um adicional por entregar uma soja com uma qualidade dessa, tá? Falando também da qualidade, o que é interessante, a China tem esse padrão de 13% de umidade, porém, nas outras qualidades do grão, quando a gente fala de avariados, eles são muito mais flexíveis, tá? Então, em alguns termos, a regra ela é possivelmente benéfica também para o Brasil, tá? Então, basicamente é isso. Em que momento os pesquisadores, junto com os equipamentos apropriados, avaliam essa umidade do grão? É no momento da colheita? É quando o grão já está armazenado ou ainda quando está ali na planta, no campo? Explica pra gente. Bacana. Então, funciona da seguinte forma, tá? No campo, o que a gente precisa verificar? O grão ele tem um período de maturação fisiológica que ele vai dizer quando tem um teor de umidade para ser colhido. O que ocorre? As máquinas,
hoje elas podem colher uma umidade um pouco maior. Porém, esse produto ele tem que ser beneficiado. Então, o que acontece? Existem máquinas hoje, então, medidores de umidades que eles são utilizados a campo para fazer essa verificação de umidade, tá? E definir e auxiliar o produtor no melhor ponto de colheita. O que isso vai acarretar? Vai acarretar uma maior produtividade e rentabilidade do negócio, porque ele não vai perder com o desconto. Então, a gente fala assim, ele deixa de ganhar, esse é o termo correto, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Numa unidade armazenadora, eu preciso tirar essa água do grão, por isso que eu comentei do processo de secagem do grão, existem secadores específicos para isso, porque esse grão ele não pode deteriorar, ele vai perder matéria seca, ele vai perder óleo, ele vai perder as proteínas, vai perder carboidratos. Então, o que é importante? A gente tirar esse teor de umidade e sempre fazer um acompanhamento. Então, numa unidade armazenadora, hoje é feito semanalmente a medição de umidade, a temperatura do grão, a qualidade e o teor de fibras, todos esses processos. Então, existe esse acompanhamento, ele é bem dinâmico, bem específico, tá? Então, a umidade a gente vê que ela participa desde o início até para ver um vigor de uma semente, até um beneficiamento quando vai ser feito todo o processo de farelo, até mesmo rações, isso. Em todos esses índices existe um equipamento, um medidor de umidade, que vai definir essa situação. E lembrando que a umidade, ela interfere diretamente no peso. Então, ela tem que estar junto ali para ser um padrão comercial. Por isso que o Inmetro entrou também nessa situação, tá? Então, Ronei, como você acabou de comentar, é uma grande diferença, apenas 1%, porque se fala em 13%, se fala em 14%, quando a gente lê, a gente acha que 1% não faz tanta diferença assim, mas então faz muita diferença em questão de peso, em outros aspectos também. Sim, sim, sim. Basicamente, como eu comentei, esse ano a safra no Mato Grosso ela teve um intempérie climático muito forte, então a umidade de recebimento foi muito maior do que esse limite de 14, passou de 28, 25, 30% de umidade. Foi um ano atípico, a gente entende isso, porém, assim, o desconto aplicado ao produtor ele não é uma situação que ele não deve acontecer. Ela tem que acontecer porque eu tenho que tirar aquela umidade do grão, senão ele não vai ter uma qualidade final. Se eu tivesse já um novo padrão a 13%, eu teria 1% a mais sendo praticado ao produtor. E o que é interessante, assim, a unidade armazenadora que ela está recebendo, se tiver essa alteração no processo, ela vai ter um gasto energético maior para chegar nesse nível de 13%, tá? E, assim, existe uma situação que a gente fala também, a densidade de entrada do produto é uma e a densidade de saída é outra, isso a gente denomina dentro do universo do agronegócio como quebra técnica, e também teria que estar quantificando esse 1%, o que ele vai alterar, tá? Então, a gente está trabalhando, eu já conversei com diversos profissionais da área, o Ministério da Agricultura está fazendo um levantamento específico disso, porque pode sim mudar até uma estatística, né? A gente falou de um padrão daqui a 10 anos, de repente pode ter uma alteração nisso também. Ronei, e existem diferenças nos medidores de umidade comercializados que estão disponíveis principalmente para o produtor de soja? É uma ferramenta que todo produtor precisa ter? Sim, sim, sim. Hoje, o medidor é uma ferramenta essencial dentro de uma produção agrícola, né? Por quê? Vai acarretar nessa questão do desconto e na qualidade do grão. Então, hoje, produtores de nível médio, grande, 100% já têm esse equipamento e utilizam. Os produtores um pouco menores, vamos falar, trabalho com cooperativas, áreas menores, eles acabam não tendo esse equipamento dentro da própria fazenda, mas sim, eles coletam a amostra no período de colheita, levam até uma unidade armazenadora e fazem a verificação da umidade. Então, as empresas que vendem o equipamento, no caso a Motompo também, faz um trabalho muito forte junto aos pequenos produtores para ter esse equipamento direto a campo para fazer essa verificação. Então, assim, uma situação, uma conta bem interessante o produtor, ele colhe geralmente acima desse 14%. Então, ele tem que saber quantificar o valor que ele já vai ter desse desconto. Agora, se ele tiver abaixo do 14%, ele está, supostamente assim, ele está entregando mais produto à empresa. Então existe sempre essa relação. Então, hoje,
É muito importante ter esse equipamento. Falando de marcas e de equipamentos, o que acontece? No Brasil, a gente tem duas denominações. Um equipamento com a certificação Inmetro, tá? Que ele é necessário pela portaria 402 de 2013 do Inmetro, que exige que o equipamento tenha uma rotulagem e seja validado pelo Inmetro para uma transação comercial. E existe uma outra linha, que são equipamentos sem uma rotulagem do Inmetro, que são utilizados apenas para uma verificação a campo. Porém, todo o processo comercial que existe hoje de grãos precisa ter um equipamento com certificação Inmetro. Então, isso aí, desde 2013, já foi validado pelo Inmetro. Houve um período de adequação das empresas, mas hoje há essa necessidade, tá? E é muito importante porque vai precificar o produto e vai melhorar a qualidade final do processo, tá? Então, a gente usa um termo bem interessante, que o medidor de umidade, ele vai trazer uma confiabilidade no processo, porque ele está entre quem está vendendo e quem está comprando, e ele vai definir o teor de umidade, e daí para frente que existe uma relação comercial. Então tá, Ronei, e rapidamente então, para a gente finalizar, com esse novo padrão pretendido pela China de 13%, o que muda na prática? Afeta diretamente o comércio mundial do grãos, afeta essa questão comercial? Hoje, como eu citei, a gente vai ter uma situação assim, o reflexo dele vai vir direto a campo, então os produtores também vão ter que se adequar a isso, as empresas vão ter que fazer essa adequação, e isso pode gerar uma mudança no padrão comercial que pode sim trazer alguns malefícios à cadeia. Se eu for falar especificamente na qualidade do grão, 13% é um período de estabilização do grão e ele, sim, não vai sofrer nenhuma alteração. Então, no processo, a soja não vai ter interferência nenhuma entre 13 e 14, ela continua sendo a mesma. Porém, comercialmente, a gente pode ter alguma diferença, tá? Essa é a ideia. Ronei Smolarek, muito obrigado pela sua participação aqui. O Ronei, que é coordenador de relacionamentos da Lox Solution. Sempre bom receber convidados aqui que possam esclarecer questões técnicas e questões do agro, ainda mais relacionadas ao soja, que é o nosso grande carro-chefe aí do agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.